O sonho americano está morrendo e os números não mentem. Na última semana, um gráfico muito interessante viralizou na internet, nas redes sociais, e ele diz muito sobre a situação dos Estados Unidos hoje. A pergunta era bem simples: você está mais rico do que em 2009? Se a gente medir a riqueza pela facilidade de comprar uma televisão gigante, de tela plana, ou um iPhone, ou qualquer outro aparelho eletrônico aí, sim, a gente está mais rico, a gente tem mais acesso a esse tipo de produto, a esses bens de consumo. Mas se a conversa for sobre comprar uma casa ou pagar uma faculdade, a resposta é não, né? Aqui nos Estados Unidos, as pessoas, os jovens, estão bem mais pobres. Tem um gráfico que mostra isso, eu vou colocar aqui na tela, tá aí. O gráfico mostra o percentual estimado aí de pessoas de 30 anos que são ao mesmo tempo casadas e donas de pelo menos um imóvel. Em 1950, mais da metade dos jovens de 30 anos tinha casa própria e era casada. Até 1990, o número se mantinha acima de 40%. A gente vê ali no gráfico. A partir daí, com a ascensão do neoliberalismo e a globalização, o índice despenca. Em 2010, cai para pouco mais de 22% e hoje está entre 7 e 8% de jovens aí, millennials, né, que são casados e donos de pelo menos um imóvel. Impressionante esse gráfico. E por quê, né? Por quê? Basta olhar os dados desse outro gráfico que eu vou colocar na tela. Tá aí, um gráfico que mostra o salário anual médio ali embaixo, aquela linha laranja, né, corrigido pela inflação, que está praticamente estagnado desde 1979, né? E o gráfico, a linha azul acima ali, mostra o preço médio das casas, né? Que subiu ali de cerca de 250 mil dólares, isso no país todo, tá? Para mais de 400 mil dólares. Isso é na média nacional aqui nos Estados Unidos, né? Nas grandes áreas urbanas aí, o valor passa fácil de 500, 600, 700 mil dólares, casas de 1 milhão de dólares, casas completamente normais. Cidades como Boston, Nova York, Los Angeles, DC, Washington DC, boa sorte aí tentando encontrar alguma coisa acessível, né? É, mesmo que a gente ache um imóvel aí, mesmo que a gente consiga encontrar alguma coisa aí com preço um pouco melhor, a taxa de juros do financiamento para imóvel aqui está por volta de 6,5%, né? Tá o dobro, a taxação seria hoje o dobro do que era há 4, 5 anos atrás, para uma casa que provavelmente está mais cara do que era naquele tempo. Então, não é mistério, né? A gente sabe que as pessoas estão adiando o casamento e filhos por uma série de motivos. A gente fala muito sobre esse assunto aqui no canal, mas a casa própria, ela sempre foi a base do sonho americano, né? O grande símbolo de estabilidade de uma família. E você ser inquilino significa viver à mercê aí de alterações econômicas, né? Fora do nosso controle. Então, nos Estados Unidos, a casa própria é realmente fundamental aí para você estabelecer uma família e uma vida com um pouco mais de estabilidade. E a casa própria também é a principal forma de acumular patrimônio, para a gente deixar para os filhos e até para ter uma valorização, ter algum tipo de garantia caso o imprevisto aconteça, né? E se a casa própria fica fora do alcance, dessas pessoas aí até os 40, 50 anos, ou até para sempre, a frustração com o contrato social que foi proposto para a gente é inevitável, né, cara? Tem também o fator cultural, né? Que é verdade que as pessoas estão se casando mais tarde, porque as mulheres foram ao mercado de trabalho, né? E elas, as mulheres mesmo, estão adiando esse sonho de casamento, de filhos, mas era um movimento que meio que já acontecia ali antes dos anos 90, né? O que realmente muda de forma muito drástica nesse período aí, até os dias atuais, é o custo da moradia. E aí tem o contraste com a China, né? Enquanto nos Estados Unidos os millennials lutam aí para ter onde morar, a China apresenta uma realidade muito diferente. Cerca de 70% dos millennials chineses são donos de casa própria.
Lá, os imóveis novos, né, a infraestrutura pública, a comida barata, baixa criminalidade, compõe aí um pacote que faz muito sentido para boa parte da população, principalmente para os jovens, né? E mesmo sem a tal da democracia, que para muita gente aí é fundamental, para outros ela é supervalorizada, eu colocaria assim. Nos Estados Unidos, o que ficou mais barato foram as TVs, os iPhones, as bugigangas, né? Na China, o que ficou mais acessível foram os pilares básicos aí de uma vida estável, né? Moradia, transporte, alimentação, estudo. Nos Estados Unidos, foi vendido para essa geração uma ilusão, né? De que, pô, se você estudar, se você trabalhar duro, se você seguir as regras, você vai ter tudo que seus pais tiveram. Só que a casa própria, o casamento, estabilidade financeira, tudo isso virou privilégio muito distante para uma grande maioria, uma maioria que se torna maior, a redundância, né? Se torna maior a cada dia. O que a gente atravessa hoje não é uma crise econômica, não é só uma crise econômica, é uma crise de confiança no próprio sistema, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha. Os Milênios Geriátricos têm lives às segundas e quintas, às 21 horas. Valeu!